brasileiro. Isso que nós estamos construindo, conversando com as outras legendas do centro da casa e também buscando conversas com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. É possível ter o Centrão também nessa empreitada? Estamos buscando conversas com o centro e também com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Repito, isso não é um problema da esquerda, é um problema da Casa, Parlamento Brasileiro. Só para nós poder organizar. Aqui o líder do PSOL, aqui a liderança do PT, o deputado Zé Guimarães. Nós vamos realizar uma reunião amanhã, pela manhã, onde também já está confirmada a participação do PSB e do PDT. Nessa reunião vão participar os presidentes dos partidos, junto com os líderes aqui da casa. Nesta reunião, nós vamos definir a estratégia das medidas legislativas e das medidas judiciais que serão adotadas. O que nós estamos manifestando hoje são medidas de caráter cautelar. Não são medidas que dizem respeito ao mérito das investigações, mas medidas que precisam ser adotadas para garantir as investigações. E duas delas nos parecem imperativas. A primeira, na medida que o juiz Sérgio Moro é um dos principais envolvidos nas denúncias, não é possível que ele esteja à frente do Ministério da Justiça, já que essa investigação terá que ser conduzida pela Polícia Federal. E é muito provável, inclusive, que delegados que estavam na Lava Jato e que hoje estão em cargos estratégicos no Ministério da Justiça e na Polícia Federal também tenham que ser afastados. Já existem decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal que reforçam essa percepção. Então nós queremos a renúncia do juiz Sérgio Moro. Nós queremos o afastamento do juiz Sérgio Moro. Porque não é possível que ocorra uma investigação no âmbito da Polícia Federal sobre a sua participação nesses crimes, ele continuando na titularidade do Ministério da Justiça. Nós queremos também, já foi determinada a abertura de uma investigação no Conselho Nacional do Ministério Público, mas nós queremos que a senhora Raquel Dodge, procuradora-chefe, determine imediatamente a abertura de um procedimento de investigação administrativo, disciplinar, e de maneira cautelar, determine o afastamento do Dallagnol e dos demais procuradores que estejam envolvidos nesse crime. E solicitamos que imediatamente a doutora Raquel Dodge determine que sejam recolhidos os telefones funcionais, laptops, computadores, são instrumentos de trabalho públicos, que não estão submetidos aos mesmos sigilos. São conversas que envolvem atividades funcionais. E esses celulares, computadores, precisam ser periciados para que provas não sejam destruídas, para que nós tenhamos condições de garantia da plena investigação. O que nos resta do ponto de vista político, neste momento? Agirmos da maneira que o regimento interno da Casa, que a Constituição Federal e que a democracia nos permite. Nós vamos entrar em obstrução total para que nenhuma matéria possa tramitar até que estas medidas de natureza administrativa cautelares sejam adotadas, tanto com relação ao Moro como com relação aos procuradores. Então, concluo dizendo que a deputada Jandira enfatizou algo que é muito importante. Nós entendemos que esse não é um tema da esquerda, esse é um tema que transcende as questões de natureza partidária. A instituição Parlamento Brasileiro precisa se insurgir quanto a esse ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Nós pretendemos ainda hoje conversar com o presidente da Casa, conversar com os líderes de todos os partidos, para propor a eles que essa nossa decisão seja estendida à Casa como um todo. Não é possível que nós possamos
tratar a conjuntura como se nós estivéssemos na normalidade. Nós não estamos na normalidade democrática. Nós estamos diante de um escândalo de proporções ainda desconhecidas. No mundo, não é só aqui. E que podem, sim, colocar em xeque, né, instituições que são muito caras ao povo brasileiro por conta de condutas inadequadas de membros do Judiciário e do Ministério Público. Até mesmo para que se preserve o Estado Democrático de Direito, para que se preserve essas instituições, eles devem imediatamente serem afastados das funções que estão exercendo. Mas se o PSB depois concordaram, o pessoal vai falar, deixa eu dar uma organizadinha aqui, permita, Jandira. Ele Deixa só fala, Ivan falar, depois, depois né? a- Ivan fala, Depois vocês perguntam, a gente responde. Bem, pessoal, a primeira coisa que nós queríamos dizer é que a denúncia gravíssima feita pelo site Intercept, ele traz à tona a seguinte definição: os fins justificam os meios. Essa foi a postura, né, do procurador Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro. Os textos são consistentes. Segundo, é inaceitável que agora eles venham dizer que os vazamentos são ilegais, já que eles são os principais vazadores e desrespeitadores das normas que desrespeitam o devido processo legal. Em terceiro lugar, nós queremos dizer que o juiz Sérgio Moro, na sua conduta em particular, ele viola o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e a Constituição Federal do Brasil, que impede que um juiz seja articulador, mobilizador, né, e consiga tocar sozinho, junto com o procurador e com a Polícia Federal, os fatos resultantes de uma investigação. O juiz não investiga. Então, claramente, ele prejudicou as investigações que foram feitas na Lava Jato. Isso é gravíssimo. Ele agiu como um agente político partidário, e eu acho que as gravações mostram isso, um agente político partidário combinado com o procurador Dallagnol, né, e articulado com a Polícia Federal e outros procuradores da República, de modo que nós estamos diante, digamos, de uma violência contra o Estado democrático de direito. Eu acho que o juiz Sérgio Moro não tem mais condições de permanecer à frente de um ministério. Ele foi para o governo a qual ele produziu os fatos necessários para chegar ao poder. Isso está ficando absolutamente claro e conectado agora, nesse instante. Então, nós entendemos que a sua saída é fundamental. E o Procurador-Geral, representação na PGR, no Conselho Nacional do Ministério Público, né? E aqui na política, na casa. Certamente, como essa é uma questão republicana, não é um problema de oposição e de situação, é um problema da democracia brasileira. Nós esperamos que vários líderes de diversos matizes políticos e ideológicos aceitem todas as posições que estão na mesa, desde a criação de uma CPI, convocações, né, e a viabilização de que ou ele sai antes, ou ele vai ter que prestar contas ao poder legislativo, de alguma forma. Então, isso está dependendo de uma articulação. Em segundo lugar, está dependendo também do seguinte: hoje mesmo nós teremos uma nova carga, uma nova dose de informações que estão anunciadas. É bem provável que a situação fique mais grave ainda. Então, na verdade, nós temos uma crise político-institucional e, nesse parlamento, não deve se votar questões contra o povo que estão em andamento e que merecerão dos partidos de oposição, e eu espero dos partidos comprometidos com a democracia, uma obstrução total, até que a verdade venha à tona e a impunidade não lhes garanta continuidade. É o caso do juiz Sérgio Moro e dos investigadores da Operação Lava Jato que se comprometeram com esse esquema fraudulento.
É isso que eu queria Alguns colocar. parlamentares dizem que poderiam apoiar o CPI desde que se investigasse o próprio vazamento, ou seja, uma ação criminosa de hackers. O que o senhor acha disso? A CPI, toda CPI, todo mundo sabe quando começa e não sabe como acaba. Nós queremos abrir a CPI. Se eles abrirem a CPI, nós vamos investigar qualquer coisa. Eles já vazaram tanto que vai sair todos os vazamentos do Moro e do Dallagnol também. Já tem o apoio de quantos partidos até agora? Para, enfim, consultar o ministro, As denúncias ainda nem se colocaram, talvez uma porcentagem pequena das denúncias vier à tona. Então, lógico que os partidos estão reunidos, os líderes estão reunidos, entende? E isso vai ter um desdobramento que nós vamos ver. E a semana vai ser cada hora com sua agonia. Cada dia com a sua Não, daqui a cada hora, né? Aqui a cada hora com minuto, sua até o agonia. final do dia, a gente não quadra. Com alegria, agonia. Não dá para Deixa eu dizer. ver. Você quer falar ainda? Só pra Queria dar só uma- dar um alerta aqui antes de Só para acabar. dar uma palavrinha, os líderes já falaram, mas é importante que dizer o seguinte: o rei está morto. Logo eles que passaram o tempo todo vazando, eu mesmo fui vítima naquele grampo que o Sérgio Moro fez da presidenta Dilma, vocês lembram? Nós tivemos a oportunidade de detectar isso e eles encobriram tudo. E agora eles vão reclamar alguém que vazou? Parece brincadeira. O que os líderes colocaram aqui é o seguinte: há uma ameaça à ordem institucional. Passaram 4 anos elameando a política do parlamento. Em nome de quê? De um Estado policial ao arrepio da lei e da Constituição, um projeto político. Por isso que ele não pode mais continuar como ministro da Justiça, disseram bem ouvidos aqui. É um atentado à ordem democrática e à ordem institucional do país. Não deixaremos para menos. Quem tem compromisso, né, Jandir, Ivan e Pimenta, com a democracia, não pode se calar frente a isso. Não está em jogo o problema do Lula ou do não Lula. O que está em jogo nesse momento é exatamente a democracia brasileira ameaçada por alguém que montou uma operação política para ganhar a eleição para presidente. É isso que foi feito. Deixa eu só alertar vocês aqui, reiterar. Hoje já teve uma reunião em São Paulo pela manhã dos presidentes dos partidos de oposição com os movimentos sociais, que estava pautada por outra dinâmica. Amanhã terá novamente uma reunião dos presidentes de partido com os líderes, que é para discutir essa questão, para que a gente possa concluir as medidas concretas que serão tomadas no plano judicial e no plano político, tá certo? Será amanhã às 10h30 na sede do PSB. Então, tudo isso que nós estamos construindo hoje com os advogados, com alguns líderes políticos, conversando com as legendas do centro, vamos buscar o presidente da Câmara, tudo isso que está sendo construído já hoje, terá conclusão amanhã para que a gente tome as medidas concretas e necessárias. Será amanhã às 10h30 da manhã. Até lá são construções que vai varar à noite e amanhã nós teremos um quadro mais completo desse processo. Agora, eu já não se surpreendo se nos novos orçamentos e nas novas informações aparecerem questões que violem, inclusive, a soberania desse país, de articulações internacionais, quebrando soberania, questões de empresas estratégicas, violações de acordos internacionais do Ministério Público do Paraná, como foi o acordo de fundação Petrobras e Ministério Público do Paraná, com o Odebrecht, ou seja, há uma preocupação nossa também que essas articulações também tenham articulações de violação com governos de fora, como o governo norte-americano, quebrando o Estado brasileiro. Acho que essa é uma questão que vocês devem estar antenados, atentos, porque são problemas graves que também envolvem outros interesses que não são apenas interesses especificamente dos processos penais de Constituição. Pode tirar. Chegaram a conversar com a defesa do presidente, a gente tentou fazer contato, sabe qual vai ser o direcionamento dos advogados, como é que eles vão atuar nesse momento? Eu vou falar 2 coisas só, para concluir aqui minha participação, certo? Eu acho que o Sérgio Moro deveria pedir a renúncia, hoje. Trará um enorme prejuízo para o Brasil e para o governo que ele faz parte se ele não fizer isso. Uma coisa é investigar o ex-juiz que cometeu um crime. Outra coisa é investigar o ministro da Justiça. Talvez, do ponto de vista do seu interesse individual, estar no Ministério seja uma proteção para ele poder ter um foro privilegiado.
Eu acho que ele deveria abrir mão desse posto. Deveria ser investigado como um cidadão comum. Não se esconder atrás do cargo do Ministério para não ser submetido a uma investigação que qualquer cidadão que comete o crime que ele cometeu precisa passar. E ele vai prejudicar o governo. Porque ele vai prejudicar, inclusive, o andamento das pautas de interesse do governo. Então, a presença do ministro Sérgio Moro na Justiça hoje só interessa a ele. Tá? Ele causa um enorme prejuízo ao país e ao governo. E às investigações. A defesa do presidente Lula, e é bom que fique claro que nós aqui, como parlamentares, tratamos das questões institucionais, que dizem respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, e as questões que dizem respeito à defesa do presidente Lula serão tratadas pela defesa do presidente Lula. Eu conversei com o doutor Cristiano Zanin. A defesa do presidente Lula está estudando todo o assunto. E amanhã, o doutor Cristiano estará em Curitiba, estará reunido com o presidente Lula amanhã pela manhã. E nesta reunião dos advogados do presidente Lula com ele, serão definidas as estratégias da defesa do presidente Lula, como que eles irão proceder diante da gravidade dos fatos revelados neste verdadeiro escândalo, né, que o Brasil está mergulhando. Obrigado. Obrigada, gente. Presidente do Partido Civil.